Acompanhe comigo 4 versículos do capítulo 1. Neemias, capítulo 1, do 1 ao 4. E para você que vai anotar, título desta mensagem: Os segredos das grandes obras. Os segredos das grandes obras. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quero apenas repetir a parte B do verso 3. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Se você puder mais um pouquinho, feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, oramos agora e pedimos ao Teu Espírito Santo que tenha liberdade de falar ao nosso coração, de nos ensinar. E toda voz contrária, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que é lançado para tirar a palavra, para tirar a semente, nós repreendemos e declaramos que sim, seremos todos saciados pela Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero que você caminhe comigo numa linha que o Senhor vai nos dar nesta noite, de crescimento sobre as obras que Ele tem para realizar a partir de nós. Esse livro de Neemias, a grande maioria dos cristãos, quando vai ler, ele diz: quem escreveu o livro de Neemias? Neemias, mas não foi. Quem escreveu o livro de Neemias foi Esdras. E o livro de Neemias, ele é recheado de informações a respeito de uma reconstrução de parte da cidade de Jerusalém, destruída depois que Jerusalém foi invadida e os judeus foram levados para o cativeiro. Com o passar dos anos, os judeus começam a retornar para Jerusalém, e a cidade começa a ser reconstruída. O Velho Testamento traz diversos profetas que ensinam e contam como essa reconstrução aconteceu. Inclusive o próprio templo foi reconstruído mais ou menos 50 anos antes que Neemias escreve essas palavras. O fato é que Neemias, ele estava servindo ao rei, e um irmão dele chega e dá uma notícia. Ele diz que a cidade de Jerusalém estava humilhada. Fala comigo, humilhada. Guarde esta palavra, humilhada. E as pessoas que lá moravam passavam por grandes provações. Grandes provações. E esta informação, ela é completada, ela chega aos ouvidos de Neemias dizendo assim: o problema lá na cidade é que os muros que protegiam uma cidade haviam sido destruídos e as portas queimadas. E os muros de uma cidade naquele tempo representavam muita coisa. Representavam a segurança da cidade, representavam a soberania da cidade, representavam proteção para a cidade. E esses muros, essas portas, elas não existiam mais.
E quando essa notícia ela chega aos ouvidos de Neemias, Neemias não fica parado. Ele não faz de conta que não era com ele. Ele não faz de conta que aquilo não era algo que era de responsabilidade dele. E nós vamos caminhar nesta noite por grandes obras que o Senhor fez por meio da vida de Neemias. E Ele quer fazer na minha e na tua vida. Amém? Eu quero começar dizendo a você que Jesus, Ele não chama ninguém que não está disposto a se envolver. Eu quero que você encontre alguém usado por Deus, um homem ou uma mulher usada por Deus, que não trabalhou, que não botou a mão na massa, que não colocou a cara à tapa, que não assumiu uma identidade. Então muitas vezes a gente vai ler Mateus 11, 28, um texto muito gostoso, que diz assim: venham a mim, Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. É gostoso esse texto, né? Eu mesmo, muitas vezes que estou aflito, preocupado, angustiado, eu me lembro desse texto e eu choro aos pés do Senhor, porque é isso que Ele me chama. Só que na verdade, Jesus, Ele convida os cansados e sobrecarregados para irem a Ele, mas não para ficarem repousando. Jesus, Ele nos ensina que muitas vezes o que nos cansa não é aquilo que Ele está nos dando para fazer. Veja, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês aprendam a fazer o trabalho no meu ritmo, com o modelo que eu estou dando, com uma unção que eu estou derramando. Porque vocês muitas vezes, quando insistem em caminhar, em trabalhar, em fazer, inclusive na religião, levando em consideração as suas próprias vontades, as suas próprias forças, vocês se cansam. Então Jesus nos convida a descansar, mas não ficar parado. Irmãos, eu posso com toda segurança dizer a você que ao longo de todos esses anos, cuidando de pessoas, ensinando pessoas, eu vi muita gente com atitudes e pensamentos diferentes. Tem aqueles que você tem que segurar pela mão porque eles querem fazer tudo. E se você não segurar pela mão e falar, Lamsa, calma, eles saem colocando os pés pelas mãos e querem fazer tudo com boas intenções no coração. Mas estes muitas vezes eles se machucam no decorrer do caminho, porque eles correm demais, eles pulam etapas. Existem outros exatamente ao contrário, aqueles que, se você não empurrar, não vai. Outro dia recebi um irmão lá em casa e falou: pastor, não quero mais saber, não quero mais saber de me envolver, eu não quero. Um irmão que nos ajuda muito. Eu falei: mas por quê? Não, porque eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sei. Eu trouxe ele para o centro da vontade de Deus naquela conversa, e ele saiu de lá entendendo, e continua caminhando. Existem outros ainda que fazem de conta que fazem, mas no fundo não fazem nada. São os famosos YouTubers. Como é que chama aquela profissão que fala muito por aí hoje, que usa só redes? Como? Influencers. São os influencers, né? É moda falar hoje, né? Que é influencer, né? É aqueles cristãos de internet. Porque eu faço, mas não ganha uma alma para Jesus. Não batiza ninguém.
aqueles outros que não falam nada, não aparecem em nada, mas fazem muito. Neemias era um homem com um grande chamado. Um grande chamado. E a Bíblia diz que ele foi chamado não só para reconstruir os muros e as portas, mas ele foi chamado para levar um novo espírito para a cidade de Jerusalém. Eu quero aqui navegar com você naquilo que Neemias fez. Veja, Neemias foi chamado para reconstruir muro e porta numa cidade que já tinha templo. Fala comigo, o templo já existia. E a gente falou aqui alguns cultos atrás sobre o templo. O templo não é mais de pedra, o templo não é mais de madeira, de ouro. O templo somos nós, eu e você. Então, quando Neemias chega lá em Jerusalém para reconstruir os muros e as portas, o templo ele já estava construído, mas os muros e as portas estavam derrubados, as portas queimadas. E eu entendo, e você vai concordar comigo, que o templo está em perigo se as portas e os muros estão derrubados. Ora, qual é a função do muro? Qual é a função da porta? O muro, irmãos, o muro, no mínimo, ia mostrar, peraí, aqui não entra qualquer um. Amém? Ia chegar lá um assaltante disfarçado de vendedor, de comerciante, ele não ia chegar entrando. Ele ia ter que procurar uma porta. E quando ele procura a porta, ele ia ter que se identificar. E porta, nesse caso das cidades, a porta da sua casa, quando você vai dormir à noite, você tranca. Se o ladrão chegar por fora, ele abre por fora a porta? Não, a porta, quem abre é o dono da casa. A porta da casa se abre por dentro. Agora, uma casa sem porta, sem muro, é uma casa que qualquer um entra. Então, um templo lindo, com o muro derrubado e as portas queimadas, ele está em perigo. Você entende isso? Traga isso para a vida espiritual. Quero falar aqui aos irmãos, eu estou vendo muitos aqui que foram para o último encontro. Ou talvez você que tem aceitado a Jesus nos últimos meses. Nós tivemos aqui na quinta-feira 62 homens e eu fiz aqui a oração de entrega e muitos levantaram a mão e entregaram a sua vida para Jesus aqui na última quinta-feira e estão aqui hoje. Sabe o que eu me torno o templo quando eu aceito a Jesus. O Espírito Santo vem morar no meu coração. Mas eu quero falar com você também que caminha com Jesus há muitos anos. Você que já está com Jesus há muitos anos e você já se tornou templo dele há muitos anos. Como é o meu templo sem muro? Como é o meu templo sem porta? Como é a cidade onde o templo está edificado? A cidade ali tem a figura minha. Como é a cidade onde o templo está edificado, cuja proteção caiu, cujos muros ruíram, cujas portas foram queimadas? Como é? Vulnerável. Vulnerável. E às vezes, eu e você, nos esquecemos desse detalhe. Que para que andemos com segurança, como templo do Senhor, precisamos estar protegidos.
apóstolo Pedro diz: pois o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, pronto para vos tragar. E se eu sei que eu sou templo, e eu sei que ao redor de mim tem um inimigo rugindo como leão, e eu sei que eu não tenho muro nem porta, será que eu não estou vulnerável? Será que eu não estou correndo perigo? Será que às vezes não está entrando aqui coisas que não deveriam entrar? Será que eu estou conseguindo filtrar? Antigamente usava muito em apartamentos aquela pecinha chamada olho mágico. Quem teve olho mágico em casa, ou tem ainda? Várias pessoas. E eu me lembro que eu era criança, tinha um conhecido que tinha na sua casa o olho mágico, e eu queria olhar de fora para dentro, nunca enxergava nada. Você também fez isso? Não? Você vai olhar de fora para dentro, não enxerga nada. Mas quem olha de dentro para fora, enxerga tudo. Mas o olho mágico não pode ficar pendurado. Onde ele é colocado? Na porta. Isso significa que sem porta não tem olho mágico. Sem porta não tem filtro. Sem porta eu não sei quem entra. Sem porta eu não sei quem sai. Sem muro e sem porta, eu não sei o que está entrando e saindo no meu coração. No reino espiritual existe a necessidade de entendermos isso. Bom, eu quero trazer você mais um pouquinho para o texto. Vai lá para o verso 7. Verso 7. A palavra diz assim: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Espera aí, eu acho que eu anotei errado aqui. Só um pouquinho. Capítulo 2, verso 7. Neemias 2, 7. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até lá e chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que eu vou ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Irmão, vamos lá. Neemias está longe de casa, ele tem que voltar para Jerusalém. Para voltar e reconstruir, ele precisa passar por caminhos com muitos inimigos. E mais uma coisa, ele precisa de madeira. Ele precisa de matéria-prima, ele precisa de recursos. Fala comigo, recursos. E esses recursos ele conseguiu através da mão de quem? Do rei. Fala comigo, do rei. Eu e você queremos reconstruir os muros do nosso templo. Eu e você queremos reconstruir as portas do nosso templo. Onde estão os recursos? Com o rei. Neste caso, não um rei físico, mas um rei que habita em mim e que me dá o recurso necessário para que o muro e a porta do templo seja reconstruído. Irmãos, o assunto aqui não é sobre madeira. O assunto aqui é sobre direção, sobre paz, sobre pensamento. Vou citar um exemplo. Talvez você está aí me ouvindo e entendeu o que significa o templo, entendeu o que significam os muros.
E você está lembrando de uma brecha que você abriu há uns anos atrás na tua vida, que permitiu que muita coisa ruim acontecesse. E você tem se culpado por isso. Você tem se culpado e você não consegue abandonar e fugir dessa brecha, fugir desse hábito. Você não consegue parar de pensar nisso. E essa acusação, ela vem sempre à sua mente, sempre à sua mente. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu falei isso, porque eu fui naquele lugar. E o teu templo começa a ficar vulnerável. E você não consegue sarar isso, você não consegue curar isso. Aí você já foi na psicóloga, você já foi no psiquiatra, você já buscou lá no espiritismo, talvez. Você foi lá numa cartomante, você fez sei lá o que você fez. Você leu a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes. Você fez promessa. Mas talvez o que você ainda não fez é buscar o recurso para reconstruir este muro e essa porta no Senhor, no Rei. Irmãos, o livro de Colossenses diz que Jesus encravou na cruz todo escrito de dívida. E esta dívida pode ser o dia em que você fez coisa errada e derrubou o muro do seu templo. Essa dívida pode ser aquele dia em que você autorizou um ladrão a entrar na sua casa espiritual. E você se remói por isso. E você tem tentado consertar e não consegue. Por quê? Porque o recurso para consertar este muro e esta porta não está na loja. Não está em outro lugar, senão naquele que já pagou tudo. Senão naquele que já pagou o preço na cruz. Busque nele. Busque nele os recursos. Busque nele a estratégia. Você sabe que existem coisas que a gente tem que entender, que fazem toda a diferença quando a gente quer crescer numa obra do Senhor, quando a gente quer ser usado pelo Senhor nas obras. Veja bem, Neemias bateu na porta do rei e falou para o rei o quê? Falou: rei, é o seguinte, se o senhor não me ajudar, eu não consigo. Não foi isso? Foi isso que ele fez? O que ele foi? Ele foi sincero. Neemias admitiu uma fragilidade. Sim ou não? Olha só, eu quero fazer aqui uma comparação de duas pessoas que você conhece muito. Jesus, certa vez, o Evangelho de Mateus diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ele foi levado depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E quando ele chega no deserto, qual que é a primeira proposta do capeta? Se tu és o Cristo, transforma o que? Essas pedras em pães. Afinal de contas, eu imagino que 40 dias de jejum, ele devia estar com um pouquinho de fome. Jesus olha para ele e fala: bateu na porta errada, eu tenho olho mágico. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí continuou tentando Jesus, tentou com poder, tentou insistindo que ele se jogasse. Jesus tirou de letra, porque não tinha muro nem porta derrubada. Deu uma olhadinha no olho mágico e falou: você não entra.
Hã? Foi podre essa? Agora a Bíblia fala que tinha um cidadão que não estava no deserto. Presta atenção aqui. Tinha um cidadão que não estava no deserto. Ele estava em casa, no palácio. Davi. Ele ganhava todas. Já preguei aqui sobre isso. Ele ganhava todas. E aí, como ele ganhava todas, Luciano, ele falou assim para Joabe, comandante dele: Ô Joabinho, vai no meu lugar lá, porque está sem graça essas guerras aí. Eu estou ganhando todas. E aí a Bíblia diz que numa tarde, preste atenção, numa tarde, depois de se levantar da cama, ele estava no palácio, ele vai até a sacada e vê uma mulher se banhando. Ela estava nua e ela era de perfeita aparência, ela era bonita. Onde é que ele estava? Em casa, no palácio. Talvez tenha dormido até meio-dia, almoçou, dormiu mais um pouquinho, cestou, levanta, vou dar uma caminhada aqui. Uma mulher nua. Traz para mim. A mulher engravida, ele manda matar o marido. A história você já conhece. Eu quero perguntar para você: onde é que Jesus estava? Onde é que Davi estava? No palácio. Quais dos dois estavam com os muros destruídos? Ou seja, não se engane com o lugar da tua habitação. Não se engane quando as coisas derem tudo certo para você. Não se engane se hoje você não está doente, você não está com um problema financeiro, tua casa está em ordem, teu casamento está bom. Pois Jesus estava com fome no deserto e o olho mágico dele funcionou. Davi estava de barriga cheia, acabou de levantar da cama, estava no palácio, foi para o terraço e virou um adúltero e um assassino. Porque Davi não percebeu que o muro e a porta estavam destruídos. Talvez seja por isso que muitas vezes Deus prefere nos manter no deserto do que nos levar para o palácio, porque Ele sabe que se talvez eu e você estivéssemos no palácio, nossos muros e as nossas portas já estariam no chão, e depois o problema fica ainda maior. Você entende o que Deus está te falando hoje? Você vai dizer: mas e Davi não foi restituído? Foi, mas pagou o preço. Você lembra que Davi fez de conta que não era com ele, levou Batseba para morar em casa, fez de conta que não era com ele, até que bateu na porta lá o profeta Natan. O profeta Natan confrontou ele. Fala comigo: confronto. Depois que o profeta Natan confrontou ele, o que ele fez? Confessou. Amém ou não? Amém. Depois que ele confessou, ele não foi para o pó? Foi ou não foi? E depois de muito tempo, Deus restaura a comunhão com ele. Tem uma sequência. Se você está com os muros destruídos, se o que tem entrado aí no teu ouvido e no teu coração é coisa que nunca deveria estar entrando. E mais uma coisa, se está entrando, está saindo. Por quê? Porque a boca fala o que está cheio, e só entra porcaria no coração se não tem muro e porta, se não tem vigilância. E se não tem muro e porta, é porque você ainda não percebeu talvez que o muro e a porta não existem mais. E ao invés de estar proferindo bênçãos, você está amaldiçoando pessoas. Você está caminhando por caminhos errados.
Você está andando por lugares que você nunca deveria andar. Aí fica botando a culpa no inimigo. Não, irmão. Eu e você precisamos restaurar aquilo que foi destruído, a começar por aquilo que nos protege. Eu e você precisamos ser revestidos de Jesus, revestidos de Cristo, revestidos da sua palavra, revestidos da sua unção, do seu poder. Quando andarmos assim, e as coisas que não pertencem a Jesus chegarem aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, será como aquela casa que tem o olho mágico, que você vai olhar e vai dizer: não tem lugar para você. Aqui não tem mentira, aqui não tem fofoca, aqui não tem aquilo que a palavra condena. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Eu já estou indo para o final. Irmãos, volta lá para o capítulo 1. Abre para mim, por favor. Capítulo 1, verso 1. O capítulo 1, verso 1 diz: no mês de Quisleu, no mês de Quisleu, sabe que mês é esse? Novembro. Então em novembro, Neemias recebe a visita do irmão e conta sobre Jerusalém. Amém? Cria aí uma linha do tempo na tua mente. Vá lá para o capítulo 2, verso 1. Se você está com vontade de ir no banheiro, espera só mais um pouquinho. Não perca aquilo que Deus vai construir em você. Capítulo 2, verso 1. No mês de Nisan, ou Nissan. Sabe que mês é esse? Abril. Em novembro, Neemias ouve a notícia. A Bíblia diz que ele sentou, chorou, jejuou. Em abril, ele foi conversar com o rei. O que eu aprendo? Eclesiastes capítulo 3, ministrei hoje aqui. Ou não sei onde, foi aqui. Existe tempo para todas as coisas. Não só isso. Existe uma ocasião certa para todas as coisas. Eu não sei como que você vai aplicar isso na tua vida. Não sei como que tu vai levar essa palavra e vai digerir ela. Mas eu tenho que entregar para você. Neemias ouviu que ele tinha uma missão. Em novembro. Ele não ficou em paz. Ele jejuou, ele chorou, ele sentou. Em abril ele foi falar com o rei. E o rei concedeu a ele o que ele queria. Muitos de nós não estamos sabendo esperar o trabalhar de Deus, o agir de Deus, e estamos pulando etapas. Estamos pulando etapas. Se tem algo para você, é teu. Ninguém tira. Se Deus tem preparado uma coisa para você, um plano para você, uma história para você, é teu. Ninguém vai tirar. Por isso hoje, eu quero dizer a você que anda aflito, preocupado, angustiado, ofegante. Calma. Neemias se assentou. Neemias se assentou. Neemias jejuou. Neemias chorou.
hora de se acalmar, é hora de colocar o pé no chão, é hora de se quebrantar aos pés do Senhor, é hora de buscar o Senhor em oração. Lembra do que Jesus fala sobre a viúva persistente? A parábola da viúva persistente? A viúva persistente, ela tinha uma situação para resolver com um juiz que era considerado iníquo. E o juiz não queria resolver o problema dela. E aquela viúva batia na porta: resolve meu problema, resolve meu problema, resolve meu problema. Até que o juiz um dia disse: eu vou resolver o problema dessa viúva, porque ela não para de me importunar. E Jesus diz: assim vós devem ser na oração. Vocês não devem esmoecer, vocês devem persistir. Muitos de vocês, mulheres, especialmente mulheres, eu vejo aqui mulheres que oraram por muito tempo pelo seu marido estar aqui com você. E hoje ele está aqui. Talvez você tenha orado pelo teu filho, e o teu filho não está aqui. Não pare, não desista, busque, interceda, brigue no reino espiritual. Deixa Deus trabalhar no teu coração, para que essa perseverança, ela se transforme em atitude. Há tempo e ocasião para tudo, e o período certo de preparação vai definir a sua vitória. Eu quero encerrar, que você vá comigo para o capítulo 6. O verso 15. 6:15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Fala comigo, 52 dias. Agora volta lá para o capítulo 2. Verso 13. Diz assim: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Fala comigo, examinando o muro. Fui até a porta da fonte e o tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso eu subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Fala comigo, examinando o muro. Irmãos, uma obra que não ficaria pronta em 52 dias, ficou pronta em 52 dias. Aí você vai dizer, foi a mão do Senhor? É claro que foi. Foi a benevolência do Senhor? É claro que foi. Mas o que é que Neemias, o homem Neemias, fez? Antes de começar a obra, ele examinou o muro. O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios sobre a ceia do Senhor. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O que eu quero reconstruir se eu nem olhei para o buraco? Que porta que eu quero arrumar se eu nem descobri quem que eu sou? Sabe o que mais, irmãos? A gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de descobrir o que está destruído aqui. Mas a gente tem facilidade de olhar assim: Evandro, corintiano. Eu não podia perder a oportunidade. A gente tem dificuldade de olhar para dentro e dizer assim: está aqui, ó, identificar, examinar o muro. Onde é que está quebrado? O que é que está faltando? Mas eu tenho facilidade, Ivens, de olhar e dizer: mas aquele Ivens lá, aquele é um nó cego. Eu tenho facilidade de olhar para uma irmã e falar de tantos namorados que ela teve. Eu tenho facilidade de olhar para a irmã e apontar os defeitos dela.
Pode até ser que ela tenha mais que você, mas Jesus diz que antes de apontar o cisco no olho do outro irmão, eu tenho que tirar a trave do meu. Então vamos parar com isso. Jesus tinha toda a autoridade para condenar o mundo. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo. Salvar. Então, se eu quero reconstruir o meu muro e as minhas portas, é o meu, não é do meu marido, não é da minha cunhada, da minha sogra, do meu tio, daquele que trabalha comigo, é o meu muro. Porque daqui a pouco eu estou dando pitaco no muro do outro e as minhas portas estão queimadas. E quando eu menos percebo, ele que eu estou acusando já descobriu onde é que está o muro destruído lá e já está consertando. E eu continuo acusando e eu estou o quê? Eu estou vulnerável. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. Ou seja, e depois esteja em comunhão. Não tem jeito. Ou eu descubro o que está estragado na minha vida, ou eu descubro que tem algo que eu preciso consertar para que eu não seja atacado constantemente, ou eu não posso estar em comunhão. Isso, irmãos, não é privilégio do Ministério Cefas. Você pode sair daqui e ir para outra igreja que você quiser. Se você não olhar para dentro de você e descobrir que o problema não é no outro, é em você, você vai chegar lá, você vai começar a botar defeito no pastor, botar defeito no ar-condicionado, botar defeito no Ministério de Louvor, vai botar... Você entende? Neemias foi chamado para uma grande obra. Eu e você também fomos. E eu me lembro do dia da volta do encontro, que eu falei aqui, para quem estava voltando do encontro. Eu falei sobre algo chamado oposição. Capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Preste atenção. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para que eu fizesse em Jerusalém. Verso 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Capítulo 4, verso 15. 4:15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. E por último, capítulo 6, verso 3. Por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Irmãos, quando Neemias começa a reconstruir, primeiro, a Bíblia diz que ele não abriu o jogo para muita gente. Ele inspecionou o lugar. Se eu quero reconstruir o meu muro, eu tenho que descobrir primeiro o que é que está estragado, o que é que falta. Muitas vezes nós pulamos etapas e estragamos um grande projeto de Deus, porque a gente abre o coração com pessoas que não estão preparadas. Nós falamos coisas que não deveríamos. Neemias foi discreto, fala comigo, discreto. Neemias descobriu onde é que estava o problema, e ele foi montando a sua equipe. Ele encontrou comunhão, fala comigo, comunhão.
E depois que a obra começou, já estava andando, ou seja, eu já estou mudando de atitude, eu estou fechando as brechas, aquele que mentia já não mente mais. Eu pegava dinheiro sujo lá no meu trabalho, aquele meu colega vem me oferecer, eu falo, não, isso aqui não é mais para mim. Sabe o que vai aparecer? A oposição. A oposição vai vir e vai dizer, escuta aqui, tu acha o quê? Tu acha que tu vai salvar o mundo, ô crentinho? Vai chegar na casa do teu parente, talvez até do teu pai e da tua mãe, vão te oferecer um copão de caipira assim, e você sempre tomou. E depois que tomou uma, tomou duas, tomou três, já falou que não devia, já brigou, já foi preso pela polícia, bateu o carro, não sei. E aí tu chegou lá na casa do teu parente, num domingo, te ofereceram uma caipira, tu fala, obrigado. E já fizeram lavagem cerebral em você? Daqui a pouco está dando dinheiro para o pastor. A oposição sempre vai aparecer. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você está construindo algo para o Senhor e a oposição não vem, duvide se aquilo de fato é para o Senhor. Porque onde tem um projeto da luz, as trevas tentam tomar conta. Não é momento de recuar. É momento de olhar para os opositores com espada na mão e dizer, eu não estou nem aí porque vocês estão falando, eu estou realizando uma grande obra, e eu não posso descer, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Amém. Nós não podemos recuar, nós precisamos assumir, sim, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou recuar. E eu profetizo isso na tua vida nesta noite. Profetizo que você sairá daqui com seus muros e suas portas restauradas. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé por um instante? Eu quero orar com você. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, esta é a tua palavra. Estes homens e mulheres ouviram a tua voz. Eles hoje, eles sabem que há algo para ser reconstruído. Muitos que aqui estão, Pai, andavam vulneráveis. Vulneráveis diante de muros e portas destruídas. E hoje o Senhor mostra a eles que os recursos, as estratégias, elas estão no Senhor. Hoje o Senhor mostra a esses homens e mulheres que a soberania, o controle do templo só existirá se os muros estiverem de pé. Hoje o Senhor nos alerta que quando a obra é do Senhor, a oposição ela vai surgir. Ela vai surgir. Mas hoje também o Senhor nos mostra que se começamos uma grande obra, nós não podemos desistir. Por isso eu oro pela tua vida. Eu profetizo que você sairá daqui regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você sairá daqui tocado, ensinado pela palavra que vai encontrar aí no teu coração terra boa e vai frutificar em nome de Jesus. Amém.